Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início aí a mais uma semana de aula. Eu deixei para vocês fazerem em casa os exercícios 4, 5 e 6. E aí a gente vai corrigir, tá bom? O quadro fala assim: determine a área dos quadrados cujos lados medem 13 centímetros, 1,8 centímetros, 0,75 centímetros e 17 centímetros. Muito fácil fazer isso, né? Como que a gente calcula a área de um quadrado? É só fazer. Então, a área do quadrado é igual ao lado do quadrado ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Então, qual que é a área de um quadrado de lado 13 centímetros? Então, a área é igual a 13 elevado ao quadrado. Quanto que é 13 ao quadrado? É 13 vezes 13. Vamos fazer aqui quanto que é 13 vezes 13? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Foi 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 9 mais 0, 9. 3 mais 3, 6. 1 mais 0, 1. Então, a área desse quadrado é 169 centímetros quadrados. Não esquece de colocar o quadrado ali. A gente tá falando de área, não vai confundir lá com o volume, que é cubo, tá? Aqui é área, é quadrado. Aqui, o lado, 1,8 centímetros. Então, a área é igual a 1,8 ao quadrado. Quanto que é 1,8 ao quadrado? 1,8 vezes 1,8. 8 vezes 8, 64, foi 6. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, 14. Vamos colocar um zero aqui. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 4 mais 0, 4. 4 mais 8, 12, foi 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. A gente tem dois números depois da vírgula, então vamos colocar aqui dois números depois da vírgula. Então, vai dar 3,24 centímetros quadrados. Ok? Tudo é centímetro, né? Aqui, 0,75. Então, a área é igual a 0,75 ao quadrado. Vamos ver quanto vai dar isso? 0,75 vezes 0,75. 5 vezes 5, 25. Foi 2. 5 vezes 7, 35. Mais 2, 37. Foi 3. 5 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Colocamos um zero aqui. 7 vezes 5, 35. Foi 3. 7 vezes 7, 49. 49 mais 3, 52. Foi 5. 7 vezes 0, 0. Mais 5, 5. O zero eu não vou colocar. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12, foi 1. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. 5 mais 0, 5. Aqui, ó, a gente tem 4 números depois da vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a área vai ser 0,5625, tá? Então, 5.625 centímetros quadrados. E aqui? Aqui tem 17 centímetros. Então, o lado, né? Então, vamos fazer... Então, vai ser a área é igual a 17 ao quadrado. Quanto que é 17 ao quadrado? 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, foi 4. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, 11. Aqui vamos colocar um zero. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Vamos somar. 9 mais 0, 9. 7 mais 1, 8. 1 mais 1, 2. Então, dá 289 centímetros quadrados. Ok? Então, essas são as nossas áreas. Corrijam aí na apostila de vocês, no caderno, né? Que não teve espaço para fazer na apostila. E vamos fazer a número 5. Agora, olha aqui a número 5. Na questão anterior, quase me engasguei aqui, né? Na questão anterior, na número 4, ele dava o lado e pedia a área. Agora aqui, ele deu a área e tá pedindo o lado. Bom, a gente sabe que para descobrir a área de um quadrado, é só a gente fazer o lado elevado ao quadrado. E pra gente descobrir o lado? É a operação inversa. Então, o lado é igual a raiz quadrada da área, tá? Então, é só a gente tirar a raiz quadrada aqui da área que a gente vai descobrir o lado, tá? Então, qual que é o lado
de um quadrado de área 25 centímetros quadrados. Então, o lado é igual à raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? É um número vezes ele mesmo que dá 25. É o 5, né? Então, o lado aqui vai medir 5 centímetros. Ok? É comprimento, né? Então, não põe quadrado, não põe cubo, não põe nada, tá? É só centímetro ali. Aqui, qual que é o lado de um quadrado que tem a área medindo 100 metros quadrados? Então, o lado é igual à raiz quadrada da área. Qual que é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Então, aqui é 10 metros, né? Se a gente elevar 10 ao quadrado, vai dar exatamente isso, né? Então, ó, o lado ao quadrado dá a área. Então, 10 ao quadrado dá 100. 5 ao quadrado dá 25. Vamos lá, aqui, ó. Qual que vai ser o lado de um quadrado que tem como área 81 milímetros quadrados? Então, o lado é a raiz de 81. Qual que é a raiz quadrada de 81? 9, né? Então, esse quadrado tem lado medindo 9 milímetros. E um que tem área medindo 9 sobre 25 centímetros quadrados? Então, o lado é igual a 9 sobre 25 na raiz, né? Então, raiz quadrada de 9 sobre 25. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o lado mede 3/5 centímetros. Ok? Corrijam aí, então, pra gente fazer o número 6. A número 6, eu falei pra vocês que vocês precisavam fazer apenas a letra A, C, E, G e I, tá? Então, a gente vai corrigir essas. Então, ó, a letra A, raiz de 64 menos raiz de 100 ao quadrado. Raiz de 64 é 8, menos raiz de 100 é 10, elevado ao quadrado. Quanto que é 8 menos 10? 8 menos 10 é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. O negativo ao quadrado fica positivo, então aqui vai dar 4. Aqui, qual que é a raiz de 0,25? A raiz de 0,25 é 0,5 vezes, quanto que é 1,2 menos 3? Bom, a gente pode fazer 3 menos 1,2 e colocar o sinal do maior, que é negativo aqui. É o 3 que é maior, né? O sinal dele é negativo. Então, vamos lá. 0 não dá pra tirar 2. Então, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. 10 menos 2, 8. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 1,8 negativo. Então, menos 1,8. Vou colocar entre parênteses, tá? Porque aqui tem uma multiplicação. Então, quanto que é 0,5 vezes menos 1,8? Vamos multiplicar aqui, então, por 0,5. 5 vezes 8, 40. Foi 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Aqui a gente tem o zero, nem vou colocar, tá? Porque vai dar tudo zero. A gente tem dois números depois da vírgula, então vai ficar 0,90 ou apenas 0,9. Aqui é positivo, aqui é negativo. Na multiplicação positivo com negativo, dá negativo. Então, vai dar menos 0,9, ok? A letra E. 1 menos 2,6. Eu posso fazer 2,6 menos 1 e colocar o sinal de negativo, né? Então, vamos lá. 2,6 menos 1. Bom, 2,6 menos 1 dá 1,6. Então, vai dar negativo, né? Então, menos 1,6. Dividido por 0,1 ao cubo. Então, vai ser 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Então, vamos lá. 0,1 vezes 0,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Aqui tem dois números depois da vírgula, então aqui vai ter dois números. Então, eu vou acrescentar um 0 aqui. Vezes 0,1 de novo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Aqui a gente tem três números depois da vírgula, então a vírgula vai aqui. Então, vai ficar 0,001. Então, 0,001. Agora, a gente vai fazer essa divisão, ó. 1,6 dividido por 0,001. Então, vamos lá.
1,6 dividido por 0,001. Talvez você olhe essa conta e se assuste e fale assim, nossa, é muito difícil, eu não sei fazer. Mas ela é muito fácil. Olha só, aqui a gente não tem 3 números depois da vírgula? Então aqui a gente também vai ter que ter 3 números depois da vírgula. A gente só tem um, que é o 6. Então vamos colocar mais 2, né? Assim vai ficar 3 números. Quando a gente faz isso, a gente esquece da vírgula. A gente pode tirar a vírgula. Quanto que ficou, ó? Aqui ficou 1.600. E aqui a gente ignora esses zeros, ó. Ficou só 1. Quanto que é 1.600 dividido por 1? 1.600, não é? Olha só que fácil. Então, o resultado daqui deu 1.600. Só que negativo com positivo dá negativo. Então, vai ficar menos 1.600 ou 1.600 negativo. Ok? Corrijam, então, esses, que eu vou fazer os 2 últimos. Então, a letra G, ó, raiz quadrada de 49 sobre 4 menos 5 sextos vezes meio. Vocês sabem que a gente tem que primeiro resolver a multiplicação, não tem? Aqui, a gente pode tirar esses números da raiz, não tem problema, a gente pode fazer, né? Qual que é a raiz de 49, qual que é a raiz de 4. Mas aí a gente não vai poder subtrair aqui com os 5 sextos, porque primeiro a gente vai ter que fazer essa multiplicação, tá? Então, vamos lá. Raiz de 49 é 7, raiz de 4, 2. Menos, aí agora a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. 5 vezes 1, 5, 6 vezes 2, 12. Agora, a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum para resolver. Qual que é o mínimo de 2 e 12? Vai ser o 12, né? Então, vai ficar 12 aqui e 12 aqui. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 7, 42. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 5, 5. 42 menos 5, 41, 40, 39, 38, 37. Então, vai ficar 37 sobre 12. Tá? A próxima, aqui, letra E. Ó, primeiro a gente vai resolver aqui a raiz. A gente vai ter que subtrair esses números aqui dentro da raiz, né? Então, vamos lá. Vai ter que tirar o mínimo. Qual que é o mínimo de 4 e 9? 18, né? Não, 36. Então, aqui vai ficar 36 e aqui vai ficar 36. 36 por 4, 9. 9 vezes 5, 45. 36 por 9, 4. 4 vezes 5, 20. Ok, vamos colocar o 1/3 aqui e vamos fazer mais uma linha para resolver. 45 menos 20 dá 25, né? Então, vai ficar 25 sobre 36, menos 1/3. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6, menos 1/3. Agora, vamos tirar o mínimo aqui para resolver. O mínimo múltiplo comum de 6 e 3 é 6. Então, vamos colocar o 6 aqui, menos o 6 aqui, igual o 6 aqui. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 5 menos 2, 3. Então, vai dar 3 sextos. O 3 e o 6 dá para simplificar, não dá? Dá pra gente dividir por 3 em cima e embaixo. Então, vai dar 1 sobre 2, né? 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, vai dar 1/2. Ok? Corrijam aí, então. E aí, a gente vai finalizar esse módulo. E vamos começar o módulo 26, tá bom? Então, corrijam pra gente começar ele agora. Então, agora, nesse módulo, acho que é o 26, se eu não me engano, né? A gente vai trabalhar, deixa eu olhar aqui, 26, o conjunto dos números racionais. Então, a gente vai aprender agora o que são esses números racionais. Até agora, a gente já viu números naturais e a gente viu os números inteiros. Vocês se lembram quem são os números naturais e os inteiros? Os naturais, a gente representa assim, né? Com a letra N e um tracinho aqui. E os números inteiros é a letra Z, né? Daí a gente faz um tracinho aqui também, ó. Então, a gente tem os números naturais e a gente tem os números inteiros, que a gente tinha aprendido até agora. Os naturais, quem são? São os números positivos, né? E então, por exemplo, o 0,
1, 2, 3, 4, 50, 100, 200, 1000, 1500. São todos os números positivos, tá? Todos os números positivos, mas peraí, ele tem que ser inteiro. Como assim inteiro? Ele não pode ser com uma vírgula, entende? Então, o número natural, ele não pode ser um número com vírgula, ele tem que ser um número assim, dessa forma. 1, 2, 3, tá? E positivo. Quem são os números inteiros? Então, agora, ó, a gente tem os naturais e agora a gente tem os inteiros. Então, os inteiros, ele é também os naturais. Os números naturais, a gente pode chamar eles de inteiros. E ele também vai ser os números negativos, tá? Então, menos 2, menos 3, menos 5, menos 7, tá? Então, eles são os números inteiros, ok? Todo número natural, então, ele é positivo, tá? E os números inteiros, ele pode ser positivo, então, todo número que ele é natural, ele também é inteiro, tá? Porque ele vai pegar os naturais, mas ele também vai pegar os negativos, então vai ser um conjunto maior, tá bom? Aí é isso que ele fala pra vocês aqui na página 385, então ele fala, né, que no 6º ano você conheceu os conjuntos dos números naturais, aí ele fala que você também conheceu o conjunto dos números inteiros. Desde o 4º ano você tem trabalhado com outros números, que não é nem natural nem inteiro, eles são, não é denominado nem natural nem inteiro, ele é denominado números racionais, que é o que a gente vai ver hoje. Os números racionais, eles são representados pela letra Q, dessa forma aqui, ó. Tá? Por que será que a letra Q? A letra Q, ela vem de quociente. O que é? O quociente, apesar de parecer que é com C, não é, tá? Ele é escrito assim, ó. Quociente. Tá? O quociente é uma divisão, né? Isso vocês também já aprenderam essa nomenclatura. Então, o quociente é uma divisão. Então, os números racionais são aqueles que a gente escreve em forma de uma divisão. O que é uma divisão? A gente pode escrever uma divisão em forma de quê? De fração. Então, os nossos números racionais, eles são escritos em forma de fração. Então, por exemplo, assim, ó, A sobre B, onde o B é diferente de zero. Por que o B é diferente de zero? A gente pode dividir alguma coisa por zero? Não pode, né? Então, o nosso B tem que ser diferente de zero, ok? Senão esse número não existe. Tá? Então, é isso que ele tá falando aqui pra gente, ó. Aí ele dá alguns exemplos, ó. 3/5, menos 7,4, 0,25. 0,25? Por que o 0,25 é um número racional se eu acabei de falar que o número racional é escrito em forma de fração? Bom, isso vocês também já aprenderam. A gente pode transformar isso numa fração. Como? Tira a vírgula daqui, ó. Esconde ela. Que número que você enxerga? Ah, eu enxergo 25. Então, eu vou colocar 25 sobre... Aí, eu vou colocar o 1 aqui. E vou contar quantos números tem depois da vírgula. 1, 2. Então, eu vou colocar 2 zeros. Então, o 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Aí, pode simplificar, né? Divide por 25 em cima e embaixo. Vai dar 1/4. Então, isso aqui não é um quociente, não é uma divisão, é uma fração? Então, é um número racional. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, o 0,25 é um número racional, tá? Aí dá outro exemplo, ó, menos 3,2. Também, o menos 3,2 vai ser menos 32 sobre 10, tá? Então, é isso que ele fala aqui pra gente. Agora, ele fala assim, ó, vamos explorar um pouco mais esse conjunto. Então, eu vou apagar aqui, que isso foram só exemplos, pra gente fazer alguns exercícios sobre isso, pra gente entender melhor, tá bom? Então, olha só. O número 1, ele deu algumas frações pra gente. Ele falou assim, ó, considere as frações 3/4, menos 6/5, 5/6, menos 17/12, 7/8 e 239 sobre 90. Aí, na letra A, fala assim, transforme as frações em números decimais. Como que a gente transforma uma fração em um número decimal? Dividindo, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. 3, lá na letra A, né? 3 dividido por 4. Então, vamos lá. 3 dá pra dividir por 4? Não. Então, a gente coloca um zero aqui e uma vírgula. 30 dá pra dividir por 4? Dá, né? Vai dar por 7. 7 vezes 4 é 28. Então, 30 menos 28 dá 2. Aí, a gente acrescenta mais um zero aqui.
20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Acabamos. Então, a fração 3/4 é igual a 0,75. A próxima, menos 6 dividido por 5. Bom, ela vai dar negativa. Eu vou fazer a conta sem o negativo, mas na resposta eu vou lembrar de colocar o negativo, tá bom? Então, vamos lá. 6 dividido por 5. 6 dá para dividir por 5? Dá, vai dar por 1, né? 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. 1 dá para dividir por 5? Não. Então, a gente vai colocar um zero aqui, ou uma vírgula aqui e um zero aqui. 10 dá para dividir por 5? Dá. Então, quanto que dá? Dá por 2, né? 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Então, a fração menos 6/5 é igual a menos 1,2. A próxima, 5/6. Então, vai ser 5 dividido por 6. 5 dá para dividir por 6? Não dá. Então, a gente coloca um zero aqui, um zero e uma vírgula. 50 dividido por 6 vai dar por 8, né? Porque 6 vezes 8 é igual a 48. E vai sobrar 2. Aí, a gente coloca um zero aqui. 20 dividido por 6 vai dar por 3, porque 3 vezes 6 dá 18. E aí, vai sobrar 2. Aí, a gente coloca um zero aqui. 20 dividido por 6 dá por 3, que dá 18. Vai sobrar 2. Aí, a gente coloca um zero aqui. 20 dividido por 6 dá por 3, que dá 18. Epa, tá repetindo um monte de vezes, né? Ó, parece que não vai acabar nunca, né? Então, eu vou colocar uma reticências aqui. Então, a fração 50 sobre... 50 não, é 5, né? O zero a gente colocou, ó, pra fazer a conta, né? Mas é 5 sobre 6. Então, a fração 5/6 é igual a 0,8333 e reticências, tá? Vamos continuar aqui. Acho que não vai caber, né? Copiam essa parte aqui, ó. Essa aqui ainda não precisa, tá? Que eu vou deixar isso aqui, não tem problema. Mas copie isso aqui no caderno ou na apostila, quem tá fazendo na apostila, que eu vou continuar eu vou apagar pra gente continuar, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ter que fazer 17 dividido por 12. Então, 17 dividido por 12. Dá pra dividir? Dá, né? Dá por 1. Aqui vai dar 12. 17 menos 12 dá 5. 5 não dá, né? Então, vamos colocar uma vírgula e um zero. Bom, então aqui vai dar por 4, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Ih, acho que ficou pequeno o espaço aqui. 2. Aí, a gente pode colocar um zero. Aqui vai dar 1. 12 dividido... 20 dividido por 12 dá 1. Aqui vai dar 12. E vai sobrar 8. Ficou muito ruim esse espaço, né? Eu vou fazer mais pra cá. Então, a gente tava fazendo... Vou fazer aqui, tá? Vou fazer aqui nesse cantinho. 17 dividido por 12. Então, deu por 1, que deu 12. Aí, sobrou 5. Aí, a gente colocou uma vírgula aqui e falou que dava por 4, porque 4 vezes 12 era 48, né? Era não, ainda é, né? Então, sobrou 2. Aí, ficou 20. Foi aqui que a gente parou, eu acho, né? Que aí dá por 1, que vai dar 12. 20 menos 12, 8. Vamos acrescentar um zero. E aí, por 8, acho que vai dar por 6, né? Vamos ver se vai dar por 6. 6 vezes 2, 12 foi 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. 72 vai dar 8. Aí aqui vai dar 80 de novo, né? Então, vai dar por 6. 6 vezes 12, 72. Vai sobrar 8. Vai dar 80 de novo, olha lá. Vai começar a repetir, né? Então, a fração menos 17 sobre 12 vai ser 1,416, né? E assim vai, tá? E a fração 7/8? Quanto que vai dar, será? Então, vamos fazer ela aqui, ó.
7 dividido por 8. 7 dá para dividir por 8? Não, então vamos colocar um zero e uma vírgula. 70 dividido por 8. Vai dar por 8 aqui, né? Porque 8 vezes 8 dá 64. E aí vai sobrar 6. Aí a gente pode acrescentar um zero aqui. Vai dar por 7, porque 7 vezes 8 é 56. E aí vai sobrar 4. Acho que aqui também não vai caber. Meu Deus. Ah, não, vai caber sim, ó. Vai colocar um zero. 40 dividido por 8. Essa aqui deu exato. 0,875. Então, acabou. Tá? Porque 5 vezes 8 dá 40, ó. E aí subtrai dá 0. Ok? E ali a última é 239 dividido por 90. Vamos ver quanto que vai dar isso? Vamos lá. 239 dividido por 90. Bom, acho que vai dar por 2, vamos ver? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. 9 menos 0, 9. Aqui não dá para tirar, vai emprestar, vai ficar 13. 13 menos 8 dá 5, né? E 1 menos 1 dá 0. Vamos ter que pôr uma vírgula aqui e um 0 aqui para continuar. Então, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Acho que vai dar por 6, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, 54. Sobrou 0 menos 0, 0. 9 menos 4, 5, 0. Vamos acrescentar um 0 aqui. 500 dividido por 9 vai dar por 5, né? Porque 5 vezes 90 dá 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. E aí vai sobrar 50. Eu vou apagar essa conta aqui, ó. Então, quem não copiou ainda, pausa o vídeo e copia, que eu vou apagar. Ó lá, deu 50. Não dá pra dividir, vamos acrescentar um 0. Vai dar por 5, porque 5 vezes 90 dá 450. Tá vendo que vai começar a repetir aqui de novo? Então, vai dar isso aqui, ó. 2,6555, tá? Muito bem. Agora, presta atenção numa coisa. A gente transformou, então, todas essas frações em números decimais, certo? Aí a letra B, ela fala o seguinte, ó. Observe os números decimais obtidos. Há decimais que são finitos e outros que são infinitos, mas com a repetição dos mesmos algarismos nas ordens decimais. Esses decimais infinitos são chamados de dízimas periódicas. A sequência de algarismos que se repetem é chamada de período. O que ele quis dizer aqui, ó? Quando a gente dividiu 3 por 4, deu 0,75 e acabou aqui. Então, isso daqui, ó, é o que ele fala ali, que ó, há decimais que são finitos. Então, isso aqui é um decimal finito. O que é uma coisa finita? É uma coisa que acaba. Então, acabou. Quando a gente fez menos 6 dividido por 5, deu menos 1,2 e acabou aqui, não vai continuar. Então, é um decimal finito. Aqui, quando a gente fez 5 dividido por 6, ó, deu 0,8333333 e é lá pro infinito esse 3, né? Ele nunca ia acabar. Então, isso é um decimal infinito. Quem está repetindo aqui? É o 3, né? Ó, 3, 3, 3, 3, 3. Então, o período desse decimal infinito é o 3, porque é o 3 que está repetindo. Olha ali, ó, essa aqui, menos 17 sobre 12. 1, aqui é negativo, tá? Se a gente colocar, ó, vai ser o negativo aqui. Menos 1,41666 tal. Quem que tá repetindo? É o 6, não é? Vai ficar 6, 6, 6, 6, 6. Então, é um decimal infinito e o período é 6. Aqui, 7 oitavos deu 0,875. E acabou aí, né? Não tem mais o que colocar. Então, ele é um decimal finito. Esse aqui, ó, deu 2,655555. Então, o 5 é que tá repetindo. Então, é um decimal infinito e o período é o 5. Então, é isso que vai colocar lá na letra B, ó. Classifique os decimais obtidos no item A em decimais finitos ou dízimas periódicas. Então, ó, quem que são os nossos decimais finitos?
Então, os nossos decimais finitos são 3/4, menos 6/5 e 7/8, né, ó? Que são os que acabam. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3/4, menos 6/5 e 7/8. Esses são os nossos decimais finitos, tá? Você também pode escrever 0,75 menos 1,2 e 7/8. E quem que vão ser, então, as nossas dízimas periódicas? Então, dízimas periódicas, vou escrever aqui primeiro, dízimas periódicas. Então, dízimas periódicas são as dízimas que têm períodos. Quem são as nossas dízimas periódicas? Então, vai ser aqui, ó, 0,83333. Qual que é o período dela? Ele fala, né, ó, indicando o período. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, o período é 3. Aqui, outra dízima periódica, menos 1,41666 lá pro infinito. Então, quem que é o período aqui? É o 6. E aqui, 239 sobre 90, 2,65555. Então, quem que é o nosso período aqui? É o 5, tá? Essa aqui, então, é a letra B. Então, isso aqui são decimais finitos, são quando a gente termina a nossa conta, né? E as dízimas periódicas, então, é quando vai lá pro infinito, tá? E vai ter um período, ok? Depois, mais pra frente, a gente também vai ver dízimas que não são periódicas, mas não, eu acredito que não seja esse ano que a gente vai ver isso, tá? Porque daí não vai se encaixar num número racional, tá? Vou apagar aqui então pra gente fazer a número 2. A número 2 fala assim. Número racional é todo aquele que pode ser representado na forma de fração de inteiros com denominador não nulo. Então foi aquilo que eu falei, né? É na forma de fração e o denominador não pode ser zero, né? Então ele não é nulo. Vamos analisar se os números naturais e os números inteiros relativos também podem ser escritos na forma de fração, ou seja, vamos analisar se esses números também são racionais. Letra A. Encontre, se possível, uma fração cujo quociente seja os números naturais a seguir. Não tem alguma fração que eu vou escrever que vai dar zero? Então, tem algum número que eu vou dividir que vai dar zero? Bom, se eu dividir o zero por qualquer número, vai dar zero. Quanto que é zero dividido por 5? Zero. Zero dividido por 15? Zero. Então, zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então, você pode colocar aqui, ó, zero dividido por 7, pode colocar zero dividido por 1, pode colocar zero dividido por 25. Qualquer um que você colocar aqui vai dar certo. Só não vá me colocar zero dividido por zero, porque isso aí não dá zero. Isso aí nem existe, tá? E para dar 1? Quando que uma divisão dá 1? Quando eu divido um número por ele mesmo, não é? Ó, 7 dividido por 7, 1. 25 dividido por 25, 1. 30 dividido por 30, 1, tá? Então, qualquer coisa. Então, eu vou colocar aqui 8 dividido por 8, tá? Você pode pôr o que você quiser. E para dar 2? Então, que divisão que a gente faz que dá 2? Então, por exemplo, quanto que é 4 dividido por 2? 2, né? 6 dividido por 2. Dá 2 também. 10 dividido por 5. Dá 2, né? Então, qualquer um aí que você colocar, tá? Que dê 2, tá certo. Você vai ficar 50 dividido por 25, tá bom? E para dar 3? Então, pode ser, por exemplo, 9 dividido por 3, dá 3? Dá, né? 27 dividido por 9? Dá 3 também, né? 30 dividido por 10? Vai dar 3, né? E para dar 12? Se a gente fizer, por exemplo, 48 dividido por 4, vai dar 12, né? Se a gente fizer 36 dividido por 3, dá 12 também, né? Tá? Aí vocês podem fazer mais alguns aí. 60 dividido por 5, tá? Beleza. Aí a letra... tem o 20 também, né? Eu vou colocar aqui, tá? O 20. E pra dar 20? De repente, 40 dividido por 2, né? Vai dar 20. 60 dividido por 3, dá 20. 100 dividido por 5 dá 20, tá? Pode ser criativo aí e colocar o que você quiser.
E para dar menos 4, agora a letra B fala assim. Daí faz uma perguntinha, né? Todo número natural pode ser escrito na forma de uma fração? Pode, né? Tá vendo que a gente tá conseguindo? Então é só a gente pensar um pouco e a gente consegue escrever o número natural na forma de uma fração, né? Então podemos dizer, escreva aí lá na letra A, você vai tá lá, né? Todo número natural pode ser escrito na forma de fração? Coloca sim. Então podemos dizer que todo número natural é também um número racional? Sim. O número racional não tem que ser escrito em forma de fração? Se a gente consegue escrever o número natural em forma de fração, ele também é um número racional. Então pode escrever sim também ali, tá? Então sim e sim. Agora ali na letra B, encontre se é possível uma fração cujo quociente seja cada um dos inteiros relativos a seguir. Então vamos lá? Uma divisão que vai dar menos 4. Bom, é só a gente colocar uma fração negativa e fazer, por exemplo, assim, ó, 8 dividido por 2, né? 8 dividido por 2 dá 4, então se ela tá negativa vai dar menos 4, tá? A gente pode pensar em 12 menos, né? 12 dividido por 3 dá 4 também, tá? E para dar menos 3? Bom, a gente pode pensar no 6 dividido por 2, e aí a gente põe o negativo aqui. A gente pode pensar no 9 dividido por 3. Aí a gente põe o negativo aqui, tá? E para dar menos 10? Bom, a gente pode pensar então no 20 dividido por 2. A gente pode pensar no 50 dividido por 5. Só que ele não quer negativo, então vai ter que pôr o negativo aqui na fração, tá? E para dar menos 1? Então a gente vai pensar em dois números iguais, só que daí a fração vai ser negativa. Então pode ser, ó, 10 dividido por 10 não dá 1. Então a gente põe o menos, que vai dar menos 1. 17 dividido por 17 não dá 1. Aí a gente põe o menos, que a gente quer menos 1. Ó, aquele que é mais 2 e aquele que é mais 3. Mais 2 e mais 3 é 2 e 3 positivo, ó. Pode ser os mesmos que esses daqui, ó. Então pode ser 4 sobre 2 aqui. E aqui o 3 pode ser 9 sobre 3. Tá? Aí, quando tá o mais na frente, é porque é positivo, né? Aí ele fala, todo número inteiro pode ser escrito na forma de uma fração? Sim, né? Basta a gente pensar ali, colocar negativo quando ele quer negativo e positivo quando quer positivo. Então, podemos dizer que todo número inteiro é também um número racional? Sim, né? Todo número inteiro, então, é um número racional, porque ele pode ser escrito em forma de fração, tá? É isso que é um número racional, é um número que pode ser escrito em forma de fração. Então, os naturais e os inteiros, eles são racionais, porque eles podem ser escritos em forma de fração, ok? Copiem aí, ou não precisa copiar, pode ser criativo e usar o número que você quiser descobrir, tá? Que eu vou apagar, então, aqui. Então, pra gente finalizar a aula de hoje, vamos só dar uma olhadinha ali na página 386. Ele fala assim, ó, relações entre conjuntos numéricos. Pelos resultados obtidos anteriormente, você deve ter constatado que todos os números naturais e todos os números inteiros relativos podem ser escritos na forma de fração. Portanto, são também números racionais. Então, foi aquilo que eu falei. Se um número ele é escrito em forma de fração, então ele é um número racional. A gente viu que os números naturais e os números inteiros podem ser escritos em forma de fração. Então, eles são também um número racional. Aí, ele deu pra gente um diagrama ali na página 387, que ele é mais ou menos assim. O que isso quer dizer? Ó, a gente tem o conjunto dos números naturais, que são aqueles números 1, 2, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 500, números positivos. Então, ele tem um grupinho aqui, né? É infinito, mas é um grupo menorzinho. Aí, a gente tem os inteiros. Quem são os inteiros? Ó, ele é esse aqui, ó. Esse conjunto, ele vai pegar os números negativos, mas ele também pega os números inteiros positivos. Então, os inteiros, ele está pegando o natural. Então, ele abrange, tá vendo? Os números negativos e os positivos. Então, o natural faz parte dos inteiros, tá? E quem são os racionais? Então, os racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Então, os inteiros não podem ser escritos em forma de fração? Os naturais não podem? Então, eles também pegam. Então, olha só. O número 1, por exemplo, ele tá aqui no número... Ele é um número natural. O número 7, ele é um número natural. Agora, pensa no seguinte, o número menos 20. Ele é um número inteiro. Ele é natural? Não, ele não é natural, né? Porque ele é negativo. O número menos 18, ele é natural? Não, né?
Então, ele só vai fazer parte aqui, entre o inteiro e o natural, só do inteiro. Mas e o 1 e o 7? Ele também pode ser inteiro. Então, ele tá aqui, tá vendo? Ó? O inteiro, ele abrange o menos 20, o menos 18, o 1 e o 7, que tá lá no natural. E o racional? Bom, se a gente pegar uma fração assim, ó, 3 quintos. Se a gente pegar uma fração 1 meio. Se a gente pegar uma fração 3 meio, menos 3 meios. Vai dar números com vírgulas, né? Aqui, ó, vai dar menos 1,5. Aqui vai dar 0,5. Então, se tem uma vírgula, já não é um número inteiro nem um número natural. Então, ele não faz parte daqui. Ele só faz parte dos racionais. Porém, o racional, ele pega o menos 20, porque a gente consegue escrever menos 20 em forma de fração. Ele pega o 1, ele pega o 7, tá? Então, é isso que, que ele está mostrando ali. Então, esse diagrama, ele permite afirmar que todo número natural também é inteiro e racional. Todo número inteiro é racional. Alguns números racionais são inteiros, ou existem números naturais que são inteiros. Então, alguns números racionais vão ser inteiros, nem todos. Alguns números racionais são naturais e alguns números inteiros são naturais. Ok? Então, é isso que ele mostrou ali. E aí, amanhã, a gente vai fazer o exercício número 1, que ele vai falar um pouco sobre isso, ele vai mostrar isso pra gente, a gente fazendo alguns exercícios, que daí a gente vai entender melhor, tá bom? Então, amanhã a gente faz. Aí, eu quero deixar pra vocês fazerem em casa, lá na página, deixa eu descer aqui pra achar ela, eu vou deixar na página 393, tá? Exercício número 1 e exercício número 2. O número 1 fala pra gente dar a representação decimal de algumas frações, então é só dividir, tá? Tem lá o 3/8, divide 3 por 8 e descobre qual que é esse número. Aí ele fala pra você, ó, da representação decimal das frações, e aí você vai classificar em decimal finito ou dízima periódica, tá bom? Que é o que a gente fez hoje. E na número 2, escreva os números a seguir sob a forma de fração. Então, você vai escrever em forma de fração os números ali, tá? Que ele vai dar pra vocês. Então, alguns vocês vão poder criar, tipo assim, o 3. Que fração você pode escrever o 3? Aí você vai fazer. E outros é números com vírgula. Então, ó, 2,75. Tira a vírgula, escreve o número no numerador. Aí o denominador põe o 1, conta quantos números tem depois da vírgula e acrescenta o 0. Vocês já sabem fazer isso, é só fazer ali na número 2. Ok? Já tô até com a boca seca de tanto que eu falei hoje. Mas tenha um ótimo dia, uma boa semana aí pra gente, né, que se inicia. Bons estudos pra vocês. Ah, eu deixei hoje a atividade lá no plural, valendo 20 pontos, tá? Façam aquela atividade. São exercícios que a gente já fez em sala. Mesmo assim, se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu ajudo, tá bom? Vale 20 pontos, não vão fazer de qualquer jeito, tá? Ótimo dia pra vocês, bons estudos e até amanhã. Tchau!